Aqui é Alberto Santos, do canal Verdades Inconvenientes. Nesse podcast, vou falar um pouco sobre o que está acontecendo. Eu estou observando, muita gente vem observando aí nos fóruns, canais realistas, principalmente na minha página, blog, comentários em portais conhecidos, inclusive, prints de tela, de muito cara que está explanando a sua opinião como homem, sem ser calado, está expressando sua opinião de homem de verdade e não participa daquele circo que é o politicamente correto. Então eu intitulei aí que a verdadeira opinião masculina está se disseminando e isso é ótimo para todos. Eu começo dizendo, então, principalmente aos opositores aí das verdades sociais aqui expostas, os irritadinhos, vocês sabem quem são, que com o andar da carruagem agora, com mais conteúdo disponível e de graça na internet sobre esses assuntos, com mais homens conhecendo do que é capaz o psique feminino na sociedade moderna, principalmente, com mais homens sabendo do porquê eles são enganados nos relacionamentos hoje em dia e o que a mídia quer dele, o homem, atualmente, com mais homens sabendo o segredo da mágica que sempre os iludiu. Agora eu digo para vocês, opositores aí de ideologias podres, que agora não tem mais volta. E não tem mais como vocês, que eu chamei de opositores, os inúteis e nocivos no mundo, na sociedade, não tem mais como vocês quererem calar quem é correto para implantar o errado, Vocês querem calar quem é conservador ou quem acha errado certas ideologias que vocês querem implantar. Que contaminam a todos os outros a seu bel prazer, principalmente o que vai contra as leis da mãe natureza, que vocês sabem muito bem, quem me lê meus textos e acompanha os podcasts, sabe do que eu estou falando, de ir contra a natureza. E esses aí também militam a favor dos globalistas e trilionários com poderes. Então agora não tem mais jeito, as verdades, as ideias, os ideais masculinistas corretos estão disseminando por aí, seja na internet, seja até em programa de TV, seja em jornais, como comentários, quer dizer, a grande maioria não é tão moldável, manipulável quanto vocês pensavam, a maioria de homens eu estou dizendo. O bom de ter acontecido a expansão da internet é que o conhecimento está chegando para quem mais precisa, para quem mais sofreu ou sofre. E os caras se corrigem com isso antes de fazer qualquer merda na vida amorosa. Até menos crimes passionais teremos daqui para frente, viu? Pode escrever aí. Aqueles crimes cometidos dos imbecis que agridem ou matam a namoradinha só porque ela o traiu ou não quis mais eles. Vai acontecer bem menos, escrevam aí, felizmente, para todo mundo. E tudo isso graças a que a informação que precisava chegar, a informação que necessitava chegar a esses caras aí há muito, muito tempo. E agora ela está chegando e sendo espalhada. A informação qual? É essa que vocês sabem muito bem, que aquelas que o politicamente correto e os iludidos não queriam ninguém deixar falar, escrever, expor, por vergonha ou medo de ser diferente da grande manada, que são os previsíveis comportamentos reprováveis e doentios de algumas mulheres modernas, o mal que faz o feminismo moderno é outro exemplo. Outro exemplo que também ninguém queria que falasse e tinha medo, receio de falar e ser julgado
É o que a mídia quer pregar com tanta campanha aí a favor da mudança de sexo, o gaysismo, a posição política imunda e perigosa para a sociedade, etc, etc. Várias merdas aí que até então, no passado, em alguns anos anteriores, vamos dizer assim, os homens ficavam meio receosos, né, de não falar. Então é o que eu costumo dizer em meus conteúdos. É como se fosse que a gente falasse aqui, expusesse, fizesse todo esse conteúdo aqui. É como se fossem os segredos das mágicas revelados. Acaba com a graça e encanto da coisa, né? Mas salva muita gente. Não é brincadeira, mas salva muita gente hoje em dia. Então o que mais tenho visto são o surgimento de blogs adeptos à filosofia realista, que é uma filosofia mais particularmente masculinista, né? E até textos bons, muitos estão no início ainda, dizendo a verdade sobre os homens, sobre o que os homens melhor acham das mulheres consideradas moderninhas, né? Tem muita coisa boa já, né? Alguns começando, mas muita coisa bem exposta, com as cartas todas elas colocadas à mesa. E isso é bom para o homem. Um exemplo, semanas atrás, um integrante de um programa de auditório, um programa até conceituado, mas de um certo canal de TV, emitiu lá a opinião dele sobre... Deram o microfone na mão dele, ele emitiu o comportamento, ele emitiu a opinião dele sobre o comportamento de algumas mulheres que ele reprovava. E claro, como o programa é de um canal esquerdopata e o gado ali na plateia todo cego e burro, ele foi vaiado com extrema intensidade. Mas é assim mesmo, né? Ao menos ele sinalizou ali que o que tem homem não cego ainda na sociedade. E obviamente quando você fala algo que corrói na alma, que faz a verdade doer, porque ninguém teve argumento ali, ninguém teve argumento para que o cara, para que a ideia do cara seja caísse por terra abaixo, né? Na plateia só ouviu vaias, eu estava assistindo, só ouvi vaias, xingamento por trás ali, abafado e tal, um corte de câmera pro outro lado para não dizer que estava saindo treta, né? Mas pelo menos ele emitiu a opinião dele como um homem de verdade. E quando você opina com a verdade que todo mundo enxerga, mas não quer ver, dói por dentro, né? De um bando de alienados que tiram... É como se eles tirassem o pano de cima da mentira, né? Eles ficassem todos bravos. Então é claro que vão te condenar quando você fizer isso, né? Claro que você é homem, quando disser alguma verdade, algum fato irrefutável, claro que vão te condenar, vaiar, mugir, vão mugir, enfim, claro, é óbvio que vão fazer barulho para tentar abafar. Até nas redes sociais também a gente tem, né, tretas, né, para tentar abafar com um tom de reprovação coletivo lá, que foi o caso dessa plateia, na tentativa de esconder o que foi exposto para outros ainda incautos, que aquela ali é a realidade e que faz todo sentido, e não a realidade que fazem os mais ceguetas, né? Os inocentões enterrados em muitos mitos da ilusão ali, mitos da ilusão social, acreditar que seja. Veja um exemplo também daquela tal exposição nojenta aí de um departamento de cultura de um certo banco em Porto Alegre, semana passada, né, se eu não me engano. Hoje é 16 de setembro de 2017. Foi semana passada. Então veja o exemplo daquela tal exposição lá, no centro cultural de um certo banco em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vocês viram a reação do povo? Vocês repararam na reação? Felizmente, a maioria ainda não está alienada e contaminada. O povo repudiou esse tipo de mensagem, entre aspas, né,
que esses canalhas socialistas quiseram passar ou incitar na mente dos mais jovens e até de crianças. Então foi uma reação de cunho meio que conservador, ou seja, o povo não aceitou aquela merda que incentivava subliminarmente a pedofilia, o sexo com animais, a submissão racista e total subversão canalha desses filhos da puta que chamaram isso de arte. Muita gente foi na onda tal da revolta, mas poucos repararam com atenção a atitude do povo que pichou ali o banco tal. E esses perversos aí são verdadeiros perversos, que de arte não tem nada. Eles tiveram que se retirar dali com seu lixo todo. O povo pichou, né, agências do banco, muita gente até cancelou contas nesse banco aí. Então, só para citar um exemplo. Outro exemplo, notem também o quanto de aprovação estão ganhando alguns candidatos da direita. Tudo bem que político tem tendência lá de ser tudo ladrão e safado, mas observem o quanto de gente que apoia os ideais de alguns, né? Para não dizer um. Eu não vou falar de política aqui citando nomes, aqui porque o povo é analfabeto nesse tema aí. Então, ele vai criticar, né, que tem político de estimação nos comentários aí. Mas notem, quando algum candidato não, algum político fala o que o contrário do que a corja que roubou já fez, não que ele está prometendo, mas que ele está se revoltando, enfim, lá tudo é um teatro, mas alguma palavrinha de ideologia dele, o que ele solta, olha como o povo aprova a tal palavra, não que aprove tal político, aprove tal palavra, porque político aqui no Brasil ele tem que primeiro fazer para depois ser reconhecido, né? Palavra, o povo está cansado. Então notem como boa parte do povão agora apoia os ideais explanados por certos candidatos que não, certos políticos, vamos dizer assim, que não são da corja esquerdista. Bom, mas ainda tem muito trabalho pela frente e é por isso que é importantíssimo compartilhar o conteúdo mesmo, sem dó, né? Tem muita gente com medinho, muito molecada aí com medinho e tal, vai perder a namoradinha ou vai aborrecer tal menina que ele bate punhetas para foto dela no Face lixo, mas é importante compartilhar, né? Seja no Face lixo, seja em qualquer outro lugar. Não digo de meter a real, né? Aqueles caras sair gritando, meter a real não sei o que, gritando por aí que toda mulher é vadia, xingar dadeiras pelo Face lixo para depois ser bloqueado. Isso daí é coisa de molecão que descobriu a verdade agora e entra na fase da revolta. Mas com a exposição inteligente do seu pensamento e do que você enxerga, já que não é mais aquele imbecil inocentão sobre mulheres e outras regras sociais, você acaba contribuindo, cara, para si mesmo. Por quê? Simplesmente porque já vai conseguir primeiro filtrar muita gente, né, que não te acrescenta. Muito pelo contrário, que são esquerdopatas, cornos do politicamente correto, que aceitam promiscuidade feminina, gaysistas militantes, tem muitos por aí, simpatizantes, né, das causas minoritárias, entre aspas, como se o mundo tivesse sido feito só para as minorias, né, e não para todos, de uma forma geral, independente se dá o cu ou não. E filtra também vadias e mulheres totalmente inviáveis para relacionamento e amizade. Então eu pergunto, por que, né? Por que manter em sua lista de contato quem não presta, então, né? É uma questão a ser refletida aí. Então o que eu quero dizer com tudo isso aqui, que daqui para frente não vai adiantar nenhum militante feminazi ou contaminador social querer denunciar, até porque não tem nada de errado e absolutamente nada para denunciar sobre os conteúdos para homens corretos que ensinam
Conteúdos esses que ensinam e contribuem para ele na lida dentro da sociedade moderna, ainda mais hoje, na sociedade em que vivemos. E não adianta querer censurar quem quer ajudar os demais também. Porque o que esses doentes querem, né, os que querem censurar, não que eles boicotem, mas eles querem censura mesmo. Eles falam tanto de ditadura, que era censura e tal. São eles os ditadores que querem censurar quem fala o que é correto, quem não vai na onda do gaysismo, da putaria e de toda da ladroeira, do Zé Droguinha, enfim. São eles que querem censurar quem é contra. Porque o que eles querem é foder com quem é a favor do certo, do que sempre foi correto desde o início dos tempos. E para quê? Para foder a sociedade, para implantar o gaysismo, supremacia feminina, promiscuidade feminina, troca de sexo, banheiros misturados, né, que está muito em pauta aí, suporte somente às minorias oprimidas, criando assim separatismos. Quando você fala que é só a minoria que merece, você cria separatismos e atritos sociais, consequentemente, entre outras merdas para bagunçar, destruir mesmo a família e a moral de uma sociedade como um todo. Tem gente de olho nisso, seus filhos da puta, que querem censurar aí a gente. Tem gente de olho nisso, seus filhos da puta do mal. Essa gente não vai deixar vocês contaminarem a sociedade, que é o que aconteceu lá com o exemplo do banco lá, que expôs pedofilia e o caralho lá, só merda lá pro povo. Então muita gente de bem ainda existe, felizmente, e não vai deixar vocês aí contaminarem todo o povo, mesmo que um povo vulnerabilizado. Portanto, antes, digo até uns anos atrás, o cara ficava com medo de colocar a opinião dele no meio da roda, né? Alguns, se duvidar, dava até o cu para agradar mulheres. Infelizmente tem muito manginão, muito bajulador ainda, mas boa parte deles está abrindo os olhos aos poucos, né? Tá conhecendo a filosofia que só traz benefícios a ele mesmo, quando ele não aceita as putices e outras merdas impostas. O homem está aprendendo aos poucos a diferença entre ser honrável com quem merece e com quem merece não ser humilhado na carne. Isso tudo porque, graças ao conteúdo disseminado, as opiniões que damos quando somos questionados, ou seja, além do conteúdo na internet, quando somos questionados, se a gente der a opinião como a gente realmente pensa, isso contribui para que o outro também não se cale. Então, em resumo, agora vai ser muito mais difícil calar a voz dos movimentos masculinistas, porque tem muita coisa no YouTube, blog, Twitter, enfim, na internet como um todo. Eu vi canais novos surgindo, né? Principalmente em blogs, para expor e ensinar como o homem pode deixar de ser otário e conivente com putarias, esquerdismo e outras merdas que fodem com a sociedade, que foi até aqui construída, a sociedade essa, que foi até aqui construída com muita honra e sacrifício. E isso é ótimo para todos, né? Se alguém pensa que vocês são aquele jargão, né, machista, não sei o que, só vê o lado do homem. Não, isso é bom e ótimo, eu diria. Bom não, ótimo para todos. Tanto para homens quanto para mulheres, que até vão aprender a se valorizar dentro dos relacionamentos. É claro que a gente espera, né? A gente não controla o externo. E é claro que ainda é muito pouco, é trabalho de formiguinha, mas já é um grande passo para a seleção natural, extirpar, né, verdadeiramente expulsar degenerados, nojentos e similares de uma sociedade que tem como progredir, sim, porque a gente tem que ter esperança justamente nos meios onde a mensagem é levada. A mensagem é única,
Agora os meios que são importantes para que ela se dissemine. Espero que tenha entendido a mensagem e até o próximo podcast.